foi muito tóxico mesmo, assim, isso destruiu a minha saúde mental por vários anos. Então, não é que é tudo perfeito, que o marketing digital, as pessoas ganham dinheiro e é tudo lindo. Tinha um custo emocional, tinha momentos em que eu não queria ter que ficar expondo a minha vida, ou que eu não queria ter que ostentar. Gente, faz muito tempo que eu quero falar sobre esse assunto aqui num vídeo para o YouTube. Hoje eu tô aqui tomando meu café e eu vou contar para vocês sobre a minha experiência com o marketing digital. O título desse vídeo não é clickbait, não é exagero. Eu realmente senti que a minha saúde mental foi muito prejudicada pela forma como eu trabalhei com o marketing digital, com a forma como eu me expus e a forma como eu realmente fiquei obcecada por fazer vendas, por ter um negócio online, por ganhar dinheiro, por empreender, blá blá blá, e que é um discurso que a gente vê muito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Esse discurso do empreendedorismo, do digital e de ganhar dinheiro. E as pessoas acham que isso é uma maravilha, que isso vai resolver todos os problemas da sua vida. E sim, tá? Eu ganhei dinheiro com o marketing digital, eu ganhei dinheiro com negócios online desde o segundo ano do meu negócio. Eu já comecei a ter um retorno, né? Então, assim, eu não sou uma dessas pessoas que. Eu sei que tem algumas pessoas que compram curso, aí compra mentoria e tal, e nunca vem o retorno. E aí depois fica falando mal, que as coisas não funcionam. O mercado do YouTube mesmo é um mercado mais difícil, porque demora para ter um retorno. Muitas pessoas demoram mais de um ano para monetizar um canal. E depois, o YouTube também, depois que o canal é monetizado, ele não paga um valor assim muito alto, sabe? Então, muita gente reclama, né, que acha que, meu Deus, como que é possível que as pessoas ganham dinheiro com marketing digital? Mas eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo a minha história, como que foi, como que eu comecei a trabalhar e por que que eu parei também de trabalhar com o mercado digital. Gente, primeiro eu quero só fazer um comentário que uma pessoa disse que eu não me arrumo mais para aparecer nos vídeos. Eu tenho um mousse aqui também vegano, que com certeza eu vou comer ele durante o vídeo. Não só eu não me arrumo mais para fazer os vídeos, como eu como e tomo café durante o vídeo. Mas, gente, é o seguinte, tá? Eu acredito que a gente tem que ser verdadeiro e transparente. Na época dos primeiros vídeos do canal, aqui, quando eu tinha o cabelo curto, Chanel, liso, e eu vinha arrumadinha pra fazer os vídeos, é porque naquela época eu ainda era uma pessoa que me arrumava. Não só pra fazer o vídeo, mas eu me arrumava pra sair de casa. Se eu for querer me arrumar pra fazer o vídeo, eu vou estar sendo totalmente falsa e inconsistente, porque eu não sou mais essa pessoa. E isso tem sido assim, desde que eu tive burnout, desde que eu desenvolvi uma doença crônica. Simplesmente não vale pra mim o esforço de eu, tipo, ter que super me arrumar só pra passar uma imagem, e aí o vídeo, isso e aquilo, tipo assim, não faz sentido, tá? Então é assim que vai ser. E, e isso gera também identificação com algumas pessoas, porque algumas pessoas gostam da verdade e não de pessoas que são totalmente falsas e montadas. E isso é um pouco do tema que a gente vai trazer aqui nesse vídeo sobre o marketing digital. Bom, então eu comecei ali em 2018, naquela época, gente. O marketing digital era, tipo, muito diferente de como é hoje, né? Porque isso foi anterior à pandemia. Então, naquela época, eu só queria ter um curso online e ninguém falava sobre isso. A única pessoa que falava sobre isso é um cara chamado Érico Rocha, que tinha um produto que chamava Fórmula de Lançamento. Na época custava R$ 6.000 e era tipo o único produto de marketing digital que existia. Nisso tinha alguns outros. Não existia ainda nenhum produto no mercado sobre perpétuo. Assim, não tinha. Hoje a gente tem o Leandro Ladeira, que inclusive, não sei se vocês sabem, ele me cancelou em um dos vídeos dele. Porque eu fiz uma reação, né, porque eu trabalhava como escritora, como copywriter de página de vendas, eu reagi a uma página dele, dando uma opinião sincera, que eu achei que a página não estava muito boa, e ele reagiu ao meu vídeo. Então,
Enfim, mas assim, tá tudo certo, tá? Eu tô contando isso porque é engraçado. Pra quem conhece esses nomes aqui que eu tô falando, é bem engraçado. Ele me cancelou, eu acho que foi em 2021. Mas assim, águas passadas. É por isso que é bom ser uma pessoa que não tem apego à sua identidade e ao seu ego, né? Ser uma pessoa que não tem, assim, esse apego, sabe? Porque, cara, pode acontecer o que for, eu sinto que eu tô completamente indiferente a tudo isso que acontece no mercado, né? Críticas, comentários. Então eu comecei aí no mercado em 2018, só tinha esse curso da fórmula de lançamento, então foi esse o método que eu fiz, né? Na época, um amigo meu compartilhou o acesso dele comigo. Eu não sei se era pirata. Ele compartilhou uns vídeos assim. Ele falou: Ó, eu tenho aí, não precisa comprar. Cara, eu não tinha 6 mil reais pra passar, né? No cartão. Era muito dinheiro pra mim. E ele compartilhou o acesso. Eu não sei, tá? Eu acho que era pirata, mas enfim, também não tinha tanta consciência sobre ética e moral naquela época. Eu tava aceitando qualquer coisa pra tentar fazer a vida dar certo. E aí, deixa eu fechar aqui a janela, que eu acho que tá um pouquinho de barulho. Que eu ainda estou em São Paulo, ainda não consegui me mudar. E aí, eu comecei a estudar e, gente, aquilo era muito difícil, tá? Eu não sei se alguém de vocês aqui, se alguém aqui é da época da fórmula de lançamento, aí 2016, 2013, eu acho que ele começou. Comenta aqui, na época era muito difícil, você não entendia nada. E o Érico Rocha, ele não é uma pessoa que ele passava o conteúdo de uma forma fácil. Propositalmente, ele fazia aquilo parecer super difícil, porque a grande estratégia de negócios dele era colocar pessoas para dentro de um curso de 6 mil reais e depois a pessoa ia tentar, não ia conseguir, não ia entender, ia comprar uma mentoria dele no valor, na época, tá? De 2013 até 2018, no valor de 50 mil reais, meus amores. Então, o curso dele era difícil de propósito, tá? Era confuso de propósito. Assim como outros cursos que a gente compra às vezes sobre esse assunto, curso baratinho ali de 100 reais, 200 reais, às vezes a pessoa faz um curso meio confuso para você ficar patinando de propósito, porque aí depois você tem que entrar numa mentoria, e aí o valor da mentoria já é 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, né? Então, tem essas estratégias de marketing que, quando você está dentro do mercado, você começa a entender. Se isso é ético ou não é outra história, né? O quanto que as pessoas não têm o mínimo de cuidado, assim, e de moral mesmo, e de noção quando elas entram no mercado e elas começam a vender cursos e elas começam a ganhar dinheiro. E aí você percebe que começa a simplesmente se perder do propósito original, que era passar uma mensagem, ensinar pessoas, né? E eu vi isso acontecendo com várias pessoas, as pessoas ficam bitoladas, malucas, ficam querendo cada vez fazer mais vendas, ganhar mais dinheiro, e tem negócios que nem chegavam a dar lucro, então era pura loucura da pessoa, da ganância, né, de querer ganhar mais, faturar mais, e começava a inflar a empresa, crescer a empresa e coloca funcionário e as pessoas ficam completamente malucas. No meu caso, eu fiquei semi-maluca por uns 2 ou 3 anos. Eu sempre trabalhei sozinha, eu não consegui formar uma empresa sólida, então eu tinha no máximo uma pessoa que fazia para mim a parte de tráfego pago, a parte de anúncios, né, que era tipo uma parte muito importante dentro do meu negócio, para vender os cursos na área da escrita, né? Que foi assim que eu comecei. E aí eu fiz uma mentoria, na época era a única mentoria que tinha no mercado um pouquinho mais alinhada com aquilo que eu queria, que era do Henrique Carvalho, da empresa Viver de Blog. Na época eu paguei R$ 7.500 a mentoria. E aí meio que foi um dinheiro que eu perdi, assim, esses R$ 7.500. E eu vejo muito isso acontecendo hoje, que as pessoas às vezes investem em mentorias 20, 30, 40 mil reais e não conseguem de fato executar,
aquilo, né? Não conseguem aproveitar, ou às vezes o formato de mentoria nem faz sentido para aquela pessoa naquele momento, mas ela não se dá conta disso, e nem o mentor, no caso, ou a equipe do mentor deveria selecionar as pessoas por uma questão moral e ética, selecionar as pessoas certas, né, para entrar. Mas não, eles aceitam qualquer pessoa, porque é só pelo dinheiro, né? Só pensam no dinheiro. E aí fica criando essa loucura que é hoje, né? Então agora a gente está em época de Black Friday, todo mundo vai receber um monte de oferta de curso online. Eu aqui não sou contra curso online, inclusive eu tenho cursos online, meu Deus, não tô conseguindo falar, até hoje. E esses cursos vendem, só que esses cursos vendem de uma forma leve. Eu não sei nem da onde que sai venda, tá? Eu acho que sai venda dos meus canais no YouTube, né? Eu tenho 3 canais, eu tenho livros na Amazon que tem links para os meus cursos, então às vezes uma pessoa compra um livro, lê um livro, e aí no final do livro ela tem um link para participar do meu curso sobre escrita. Então eu tenho, né, esses, a gente chama funis de venda, que estão automatizados, de forma que eu não precise estar trabalhando, indo atrás de clientes, de alunos, meio que tudo está acontecendo no automático. E isso para mim é leve. Mas isso hoje, por quê? Quando eu comecei, não era leve, era muito pesado, era muito difícil, eu tinha que fazer muito esforço para fazer vendas, né? Eu tinha que postar muito conteúdo, eu tinha que fazer muito conteúdo para o Instagram, e conteúdo sobre, às vezes, lifestyle, conteúdo que tinha que expor, de certa forma, a minha vida, os meus ganhos. Eu tinha que estar sempre provando que eu estava, de fato, ganhando dinheiro com aquilo, né? Para que as pessoas acreditassem em mim e, assim, comprassem o curso. E dessa forma eu sentia que era um pouco manipulador o que eu fazia, assim, era um pouco de manipulação, era um pouco. Não chegava a ser uma mentira, mas era algo um pouco distorcido, assim, era algo um pouco exagerado, e é o que as pessoas fazem no marketing hoje, né? Então, por exemplo, você vai, se hospeda num lugar que é lindo, num hotel 5 estrelas, e aí nesse dia que você tá lá, você vai tirar todas as fotos, você vai gravar todos os vídeos, você vai usar a melhor roupa, que é para aparentar que você tem aquele estilo de vida. Só que isso não é de verdade o seu estilo de vida, isso é um dia, que é o dia que você escolheu para gravar, por um motivo óbvio, né? Que você precisa convencer os outros, nesse grande mercado de ostentação, de que você tem mais dinheiro do que de fato você tem. E aí você precisa aparentar que você é mais bonito do que você de fato é, então você precisa se arrumar, você precisa estar sempre maquiado, você precisa usar o filtro do Instagram. Então, são várias camadas, né, que vão construindo uma personalidade meio doentia, que na verdade é a personalidade da sua marca, né? É uma marca, né? Você se torna uma pessoa quase falsa ali, né? Que não é você, assim, tipo, é uma coisa meio forçada, sabe? Eu sentia isso, eu sentia, essas pessoas não me conhecem, eu tô o tempo inteiro tendo que passar uma imagem de ser uma pessoa super que viaja, que tem dinheiro, que não sei o quê. E assim, não era mentira, porque eu tava vivendo aquela vida, de fato, eu estava viajando, né? Eu estava pagando a viagem com o dinheiro dos meus livros e da minha escrita, então não é que eu estava mentindo para as pessoas, mas eu sentia que era necessário um exagero, sabe? Era necessário que tudo aquilo fosse romantizado e floreado, porque o marketing é isso, né? Se você não faz essa parte de romantizar e convencer as pessoas e usar as palavras certas, você não vende, né? E uma das grandes habilidades que eu aprendi foi o copywriting, que é a escrita persuasiva, né? Então, a persuasão, na verdade, né? O ato de persuadir as pessoas para levar uma venda. Eu cheguei a dar mentorias sobre esse assunto em grandes mentorias do marketing digital. Então, eu era tutora, né? Eu fiz parte da equipe de professores. E uma coisa que me frustrou muito, me decepcionou muito, foi quando, numa dessas mentorias onde eu era professora,
e as pessoas tinham pago 30 mil reais para fazer parte dessa mentoria, não para mim, porque eu era só convidada, tipo assim, eu era contratada e eles me pagavam pela hora de trabalho, não tinha nenhuma relação. Mas numa dessas mentorias, onde inclusive o público era um público espiritualizado, né? Então era terapias holísticas, pessoas que davam cursos sobre questões de espiritualidade, terapias. Aconteceu de que o mentor, eu fiquei sabendo depois que ele não passava o reembolso para as pessoas. Então, as pessoas contratavam, né, a mentoria, e no discurso de vendas era dito que se ela quisesse desistir em até 14 dias, ou acho que 30 dias, não sei, cada um define aí, ela poderia desistir e ter o valor devolvido, né, esses 30 mil reais devolvidos. E aí a pessoa se sentia segura para investir, fazia um Pix de 30 mil reais para a empresa, e 14 dias depois ela pedindo para sair, eles não devolviam o valor. Então eu fiquei sabendo disso e isso me chocou bastante, porque eu pensei, como que uma pessoa que trabalha com o nome da espiritualidade consegue ter tamanha falta de coerência nas suas ações? E aí eu fiquei sabendo também, se vocês pesquisarem no Reclame Aqui, sobre algumas pessoas que vendem cursos muito famosos sobre física quântica, um dos maiores nomes do Brasil, pessoas, mulheres, loiras, bonitas, que as pessoas reclamam muito que também não têm acesso ao reembolso, que não tem suporte dentro dos cursos. E aí isso é uma coisa que eu comecei a perceber que era quase todo mundo assim, e que as pessoas simplesmente começavam a se desconectar completamente do motivo pelo qual elas tinham começado a fazer os cursos. Virava uma loucura, né, de dinheiro, de ter mais dinheiro. E eu fiz curso também sobre espiritualidade, mediunidade, eu fiz parte de comunidades também, onde também eu vi que as pessoas não davam o menor suporte para os alunos. E aí que eu vou falar para vocês o motivo também de eu parar de me envolver tanto, de ser uma pessoa que promove tanto cursos online, que é o fato de que eu hoje não consigo dar suporte para os alunos. Então, eu simplesmente cheguei à conclusão de que o modelo de negócio que eu posso ter é o modelo de curso gravado, tá? E tem que estar muito claro ali na página de que eu não dou suporte para os alunos, de que eles não vão ter perguntas respondidas, né? De que eles não vão, hoje, tá? Alguns anos atrás, sim, eu dava suporte. De que não vai ter uma mentoria, um espaço onde a pessoa pode me fazer perguntas, porque se a pessoa entra com essa expectativa e ela se frustra, mesmo que o curso tenha custado 100 reais, ou 200 reais, ou 500 reais, eu sinto que isso é um pouco prejudicial, entende? Para mim e para a pessoa. E eu acredito em trocas financeiras saudáveis, onde a pessoa adquire algo e ela fica muito feliz e aquilo gera, né, toda uma energia positiva, isso gera todo um karma positivo. E quando isso não acontece, isso é muito prejudicial para nossa evolução. Então, eu não quero ser uma pessoa que está vendendo cursos simplesmente para ganhar um dinheiro X no final do mês e simplesmente não se importar com o que o outro está recebendo, né? Então, isso foi algo que eu comecei a me dar conta. Eu não queria ser essa pessoa que fica dando suporte. Eu já tive uma mentoria minha, né, onde eu tinha que dar esse suporte, porque isso foi prometido. E foi muito difícil para mim ter que ficar acompanhando as pessoas, respondendo perguntas, cansativo mesmo. Então, eu simplesmente entendi que esse não era um modelo de negócio saudável para mim. Só que para eu me dar conta disso, eu levei quase 5 anos onde eu simplesmente continuava trabalhando e continuava fazendo, e a minha vida era totalmente focada nisso, porque era a minha fonte de renda, e eu não tinha a menor noção de que aquilo estava me fazendo mal.
Eu não tinha o mínimo de noção, eu só continuei, né? Porque se eu parasse, o dinheiro ia parar de entrar. E foi muito tóxico mesmo, assim, isso destruiu a minha saúde mental por vários anos. Então, não é que é tudo perfeito, que o marketing digital, as pessoas ganham dinheiro e é tudo lindo. Tinha um custo emocional muito grande, um custo de exposição gigantesco, sabe? Tinha momentos em que eu não queria ter que ficar expondo a minha vida, ou que eu não queria ter que ostentar, ficar mostrando, assim, por exemplo, quando eu fiz a mentoria, eu tive que mostrar que num determinado mês eu cheguei a receber 10 mil reais com a venda dos cursos, que nem é um valor muito alto, mas era um valor que atraía já, né, as pessoas que não estavam conseguindo chegar nesse valor. E aí, para isso, eu tinha que usar um print, né? Um print da tela do faturamento de um mês. E eu achava que, eu tava tendo que me expor muito, sabe? Eu tinha que expor, às vezes, gastos da minha conta bancária para provar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que eu tinha dinheiro, que eu não estava mentindo para elas, né? Que de fato aquilo que eu ensinava gerava um resultado. E essa é a forma como a gente trabalha no mercado digital hoje. Você tem que estar o tempo inteiro mostrando, você tem que estar arrumada, você tem que estar bonita, a sua vida tem que ser invejável, você tem que ter uma vida quase de uma celebridade, né? E essa não é a vida real das pessoas, né? Essa não é a minha vida real, não era a vida real dos meus amigos que trabalhavam também no mercado digital. Muitos deles, inclusive, tinham dívidas, tá? E as pessoas que entravam no Instagram achavam que eles eram ricos, milionários. Mas não, eu que conhecia a pessoa, sabia dos bastidores, eu sabia que aquela pessoa tinha uma dívida, ou seja, não só ela não tinha um saldo positivo, como ela tinha um saldo negativo. Então eu comecei a perceber essa falsidade e o quanto que eu não queria ser essa pessoa, sabe? Então os meus funis de venda começaram a se tornar cada vez mais simples. Então, tipo assim, é um curso e deu, né? Então as pessoas falavam, você tem que vender uma mentoria depois. Por exemplo, eu tenho um curso de 100 reais que chama o Código da Manifestação. Gente, 100 reais, honestamente, assim, tipo, não faz diferença, sabe? Na minha vida hoje é um valor muito insignificante, né? Então, assim, por que que o curso ainda tá no ar? Porque eu sinto que ele é um curso que ele entrega muito por 100 reais, ele faz muita diferença na vida da pessoa que comprar. Para mim, não faz a menor diferença. E eu não tô fazendo tráfego pago, eu não estou fazendo anúncios patrocinados para vender esse curso, eu não estou fazendo aulas e tal, sabe? Mentoria, eu não estou fazendo grandes coisas, sabe? Porque não é para mim, é para o outro, sabe? O conteúdo que está lá é um conteúdo que a pessoa não vai encontrar na internet e nem em outros livros. Então, e o custo, né? 100 reais é mínimo, assim, é ridículo, né? Então eu deixo o curso no ar porque eu entendo que é bom para a pessoa. Mesmo que ela saiba que eu não vou estar lá dando suporte para ela. É importante que isso fique claro, né? E aí eu tenho outro curso também, que é um curso de 500 reais, que na verdade é o combo de todos os cursos para viver da escrita, né? Que é um compilado de todos os cursos que eu gravei desde 2018, sobre copywriting, sobre publicação de livros na Amazon, que é o método que eu usei, né, para ganhar dinheiro com os meus livros. E esse curso também, as pessoas compram, faz venda e tal, mas eu não tenho nada para oferecer depois dele. E qualquer especialista em negócios online vai chegar e vai me falar que eu precisava ter uma mentoria. E as pessoas já tentaram muito me convencer de que eu tinha que fazer uma mentoria de 40 mil reais, de 50 mil reais, focando num público-alvo que tem mais dinheiro, né? E que isso seria muito bom para mim financeiramente, e seria mesmo financeiramente, mas para minha saúde mental seria péssimo, porque eu odeio dar mentoria. E eu odeio sentir que eu estou cobrando 40 mil reais de uma pessoa por algo que eu poderia fazer um curso de 200 reais e entregar para ela, né? Então, assim, ok cobrar 40, 50 mil quando você vai dar um suporte muito próximo para aquela pessoa. Você vai ficar ali, ó, fazer mentoria individual com ela, ficar tirando dúvida no WhatsApp, você vai realmente dar uma mentoria, ok você cobrar esse valor.
Mas não é isso que acontece, as pessoas cobram esses valores e elas entregam algo que é praticamente igual a um curso, entendeu? Que poderia custar R$ 200. Então, eu comecei a perceber, né, essas falsidades, digamos assim, e o quanto que eu não me identificava com isso, e aqui a gente volta no que eu falei no início do vídeo, de eu não querer ficar me arrumando aqui para aparecer no YouTube, mesmo eu sabendo que isso é importante, eu sabendo que a imagem importa. Importa porque as pessoas são burras. É por isso que a imagem importa, porque as pessoas que têm um mínimo de consciência, um mínimo de inteligência, elas conseguem olhar para o meu vídeo e ter a distinção de que a Marcela está com uma roupa de academia porque ela está em casa e tá tudo certo, e que a Marcela está desprendida dessa necessidade de arrumação, de pintar a unha, de arrumar o cabelo, e que tudo bem, isso não tira de mim o meu mérito e nem as minhas habilidades e a minha capacidade de falar sobre um assunto, né? Então, eu acredito que o meu público, eu acredito no mínimo de inteligência das pessoas, e talvez até eu esteja errada de acreditar que as pessoas têm essa capacidade de distinção. E se vocês olharem lá no início ali dos meus cursos, principalmente o Código da Manifestação, ele tinha um vídeo de vendas onde eu estou completamente arrumada, eu tô com o cabelo liso até aqui, né? Na época eu ainda conseguia alisar meu cabelo, e uma roupa e num cenário perfeito, porque isso era essencial para a venda do curso. Eu não poderia chegar num curso de abundância, manifestação, riqueza desse jeito aqui, gente, tá? Não dá, tá? Realmente parece que não é compatível, né? Então a imagem importa muito pro público comum, né? Que não tem a capacidade de raciocinar e entender que eu posso estar aqui com uma roupa de academia e eu tenho R$ 400.000 na conta. E daí? E não é a roupa de academia que diz que eu não tenho esse dinheiro na conta, né? Vive num mercado onde essa aparência, essa ostentação acaba que é ainda mais relevante do que aquilo que a pessoa tem a dizer, ou o compromisso moral e ético dessa pessoa. Então, eu percebi também que no mercado não estava sendo valorizado o quanto que você é uma pessoa que, por exemplo, cumpre com o que você promete entregar. Então as pessoas continuavam comprando e comprando cursos de pessoas que faziam promessas mirabolantes, não entregavam nada, né? E simplesmente eram famosas porque construíram na rede social, tem milhões de seguidores e não sei o quê, mas por dentro essas pessoas são falsas, né? Porque, me desculpem, se uma pessoa cobra R$ 30.000 numa mentoria, diz que dá reembolso em 14 dias e não dá o reembolso, isso é um problema seríssimo, tá? Isso é um problema seríssimo de ética e do caráter moral dessa pessoa. E eu comprei cursos, gente, de espiritualidade com pessoas que eu achava que eram legais. E a pessoa prometeu, por exemplo, acesso vitalício ao curso. Acesso vitalício ao curso. E aí o que aconteceu? Um ano depois, não tinha mais acesso. Sumiu todas as aulas. Eu falei, fulana, você prometeu acesso vitalício? Ah, pois é, porque mudou, porque agora tem uma nova estratégia, porque se eu manter o acesso vitalício, as pessoas não vão adquirir o novo produto. Foda-se, meu amor, você prometeu acesso vitalício, você tem que manter a porcaria do acesso vitalício até o final. E aí eu percebi de verdade, assim, que para mim hoje é muito melhor ser essa pessoa que não tá nem aí, que tem os cursos para venda, que faz vendas esporádicas desses cursos de R$ 100, de R$ 500, que não é nenhum valor exorbitante. Inclusive os meus livros, cara, eu tenho um livro a R$ 1,99, eu tenho um livro a R$ 10, tá? Então, assim, e eu ganho dinheiro da Amazon todos os meses, porque eu acumulo, né, de R$ 10 em R$ 10, vai acumulando e dá um valor bom no final do mês. A mesma coisa com os R$ 100 do curso. Mas não é uma grande estratégia de negócios, isso que eu faço hoje. Inclusive, é uma estratégia bem burra, porque eu deveria estar fazendo anúncio, eu devia estar fazendo tráfego pago para os meus cursos, e aí sim eles iam escalar e vender mais, que foi assim que eu fiz no passado. Mas não vale a pena para mim o custo emocional.
o custo emocional de ter milhares de pessoas entrando nos produtos e eu sabendo que eu, no estado que eu estou hoje, com burnout, com doença, com, enfim, várias questões, não tenho condição de dar suporte para essas pessoas. E aí isso é o quê? Isso é simplesmente ser uma pessoa decente, ser um ser humano decente, ser um ser humano com um mínimo de moral e ética, que é o que as pessoas não têm, né? Aparentemente não se importam, porque o desespero é tão grande para conseguir rentabilizar mais e precisar mostrar que tem mais dinheiro. Às vezes a pessoa ela nem quer ter dinheiro porque ela quer ter dinheiro, ela quer mostrar que ela tem dinheiro. E o desespero é tão grande que acaba deixando de lado aquilo que seriam os valores mais essenciais, né? Então hoje eu abro mão, sim, eu abro mão de rentabilizar, eu abro mão de ter cursos online rodando, né? De escalar os negócios, a gente usa essa palavra, né, dentro do mercado, a palavra escala. Então hoje eu não tenho escala nenhuma, eu tenho vendas esporádicas que acontecem aqui pelo YouTube, pelos meus livros, porque isso me dá uma paz mental. Olha que maravilha. E aí esse é o motivo de eu ter parado de investir no marketing digital, parado de ficar nessa loucura de ficar fazendo anúncio, Instagram e não sei o quê. E hoje as coisas simplesmente fluem. Eu acredito sim que existe uma forma da gente trabalhar com a internet, trabalhar com o YouTube, trabalhar com o Instagram mesmo, o TikTok, para quem gosta dessas redes, sem que você precise entrar nesse mercado tóxico, né, dessa mentalidade tóxica. Agora no Black Friday a gente vai ver muitas ofertas, a gente vai ver muita coisa, né? E é bom a gente ser consciente, né? Eu ainda compro cursos online, eu comprei, no último mês eu comprei um curso de canto. Eu ainda consumo cursos online, só que assim, eu tenho consciência quando eu vejo que a pessoa tá lá se matando, ela faz um monte de live, aí depois do primeiro produto ela oferece um outro produto mais caro, aí ela oferece outra coisa. Eu falo, nossa, que preguiça, minha filha, você não tá cansada de fazer isso? Você não tá esgotada? Isso dá muito trabalho, isso, nossa, é muito cansativo, eu já fiz isso e eu não quero mais, né? E não que seja errado, tá? Mas assim, pro estilo de vida que eu quero ter hoje, pro nível de liberdade que eu quero ter, e para eu também me sentir em paz comigo, né? De eu não estar mentindo e nem performando e nem enganando as pessoas, foi algo necessário que eu desistisse mesmo de ser, né, um grande nome ou de ter um canal muito grande, de ter uns cursos que vendem muito, foi algo que eu optei por ficar mais na minha, né, mais quieta aqui. Então, assim, quando eu tinha o meu canal sobre escrita e eu era mais ativa nas redes, aconteceu várias vezes de eu estar no parque e alguém me reconhecer. Isso é bizarro, gente. Algumas pessoas gostam disso, eu honestamente eu não gosto, tá? Já aconteceu aqui em São Paulo de pessoas me reconheceram por conta desse canal aqui. E também eu percebi que isso era algo que eu não gostava, né? Assim, eu sempre saio na rua de óculos escuros, de boné, eu tento chamar o mínimo de atenção possível. Eu não sou uma pessoa que quer chamar atenção para mim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter também o bom senso de entender que às vezes algumas coisas a gente está fazendo porque a gente está atrelando que o nosso valor pessoal, o nosso valor como pessoa só vai se solidificar quando a gente atingir um certo resultado, e isso é bastante tóxico, bastante doentio, né? Então isso aconteceu comigo, eu me sentia um lixo, eu me sentia podre, eu me sentia ridícula porque eu não tinha um resultado financeiro. E aí depois que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a colocar todo o meu valor naquilo. Então, por exemplo, se um dia eu não fazia vendas, se eu tinha um mês onde as vendas eram muito fracas, ou se eu tinha, por exemplo, muito reembolso dentro dos meus cursos, ou pessoas falando mal, aquilo me atingia num nível pessoal, como se elas tivessem
falando sobre o meu valor, sabe? E isso era muito doentio, porque aí já não era mais sobre dinheiro, era sobre querer um reconhecimento e se sentir importante. E hoje eu não tenho mais isso. É justamente por isso que eu apareço aqui no YouTube de vez em quando, vestida de qualquer jeito, e eu não ligo se o meu vídeo tem 20 visualizações, ou se tem 50, ou se tem 100, ou se tem 50 mil. Para mim é totalmente indiferente, porque o meu valor não tá na quantidade de visualizações e nem na quantidade de vendas do curso e nem na quantidade de dinheiro. Quando a gente vai criando consciência, a gente entende que o nosso valor está no nosso comportamento, né? Para mim hoje ter um comportamento moral e ético e verdadeiro e ser uma pessoa decente, ser uma pessoa amorosa e paciente é muito mais importante do que ser uma pessoa com 48 milhões de seguidores que ganha dinheiro com curso online. Então isso levou um tempo para eu perceber, né, que existiam outras prioridades na vida. E nesses 3, 4 anos que eu fiquei trabalhando com curso online, muito focada em ganhar dinheiro, que eu senti que realmente destruiu a minha vida, foi porque eu priorizei o meu negócio, em vez de priorizar, por exemplo, relacionamentos humanos. Por muito tempo eu não tive nenhuma amizade, eu não tive nenhum namorado, eu não tive ninguém. Eu ficava sozinha aqui num quarto, nesse quarto, inclusive, que eu morava nessa casa, trabalhando e consumindo conteúdo sobre empreendedorismo e marketing digital. E pra quê, gente? Pra quê? Tipo assim, não é como se, é porque algumas pessoas podem ter um propósito maior. Eu tenho filho e eu quero dar uma vida melhor pro meu filho, eu quero colocar meu filho numa escola melhor. Ok, isso é um propósito super nobre. Mas pra mim não tinha, sabe? Era uma coisa meio tipo, eu quero ter dinheiro para eu poder mostrar pra minha família que eu venci. Cara, isso é ridículo, sabe? E conforme eu comecei a criar consciência de que eu não precisava ocupar esse lugar e de que, inclusive, eu estava ocupando um lugar errado, que não tinha nada a ver comigo, foi aí, né, que tudo meio que caiu por terra, assim. Então, o modelo de negócio como eu tinha construído, ele não tem mais como existir, porque não faz sentido para mim, né? E eu recomendo que as pessoas que querem trabalhar com rede social, com marketing digital, com curso online, sim, podem trabalhar, com certeza, mas construam algo que faz sentido para vocês e que vocês não vão perder, né, a essência de vocês no meio do processo, que vocês não vão adoecer no meio do processo, porque quase todo mundo acaba adoecendo ou, inclusive, tendo comportamentos de perder, né, a moral, perder a ética,